Boa tarde, conforme eu havia mencionado, né? Eu falei que apresentaria um livro sobre a temática ambiental, já que estamos às vésperas da COP30, um dos maiores fóruns ambientais do mundo. O livro que eu vou apresentar, né, é um livro escrito pela autora Marigiane Lisboa, que, entre outros requisitos, ela, além de ser uma professora de sociologia da USP, né, ela fez parte do secretariado do Ministério de Marina Silva em 2003, que trouxe, inclusive foi um ministério bem importante, né? Se você não, nunca procurou informações a respeito de todos os avanços que nós alcançamos durante o período da ministra Marina Silva, eu recomendo que você pesquise minimamente antes de tirar conclusões precipitadas, infundadas e sem embasamento técnico, jurídico, historiográfico, sociológico, né? Dito isso, né, eu vou prosseguir aqui, né? Também, né, acrescentando que Marigiane Lisboa foi cofundadora do Greenpeace no Brasil, certo? Então ela começa fazendo aqui uma abordagem do que era a visão de progresso, né, no século XIX. Então ela fala de Max Weber, que apesar de ele ser um sociólogo muito importante, né, ele pode servir, né, geralmente as pautas conservadoras não se baseiam em muita coisa ultimamente, né? Houve um tempo que eles tinham pelo menos minimamente uma, uma base, uma base de ideias, de conceitos, né? Que não é o caso hoje, né? Com o uso da tecnologia, muita gente fala qualquer coisa sem estudar nada a fundo e a gente sabe no que dá. Pode ser embasado várias ideias de Max Weber dentro desse conceito de negacionismo metafísico que predomina na sociedade hoje, né? Mas essa seria uma forma de explicar, né? E também, agora que eu vou fazer uma crítica também, mesmo os conceitos de Marx ser extremamente importante e ter trazido, né, vamos dizer assim, avanços significativos na questão na questão trabalhista, né, na questão de direitos daqueles que são um motor das economias, que são os trabalhadores. Mesmo tendo esses dois conceitos aí, eles sendo antagônicos, todos eles têm uma certa similaridade. Enquanto Max Weber via que o homem tinha um dever moral de exercer o seu papel como contribuição a uma sociedade ideal, né? Sem interferências diretas, sem romper com os padrões do domínio da época. Isso conduziria naturalmente a humanidade à evolução, a uma qualidade de vida maior, né? Possivelmente
um padrão, é, um padrão financeiro suficiente para manutenção dos meios de subsistência, né? Isso seria algo natural. Já Karl Marx, ele não nega, né? Ele se contrapõe à questão de que os detentores dos meios de produção são aqueles que devem determinar o que deve ser dividido em termos de recursos para uma sociedade ou não. Na visão dele, né, os trabalhadores devem se contrapor, né, à mais-valia dos meios de produção na questão de que essa mais-valia não deve ser a exponenciação de lucros do detentor do modo de produção, mas sim a mais-valia dos meios de produção, ou seja, do próprio trabalho, deve produzir uma condição do qual o trabalhador seja capaz de consumir aquilo que ele mesmo produz, né? Futuramente, essa questão do consumidor foi usada também pelas economias neoliberais, mas os conceitos de Marx já abordou isso muito anteriormente, né, se nós podemos assim considerar. Tem, então, né, algumas coisas que a gente tem que prestar muito atenção, né? Existe uma prática que nós chamamos de greenwashing. Greenwashing. Então, sim, o que consiste essa prática? São conceitos são conceitos de marketing que produz uma ideia ilusória das pessoas quanto à questão da sustentabilidade. Então eu começo aqui fazendo uma crítica, né, de um caso emblemático que aconteceu no Paraná. Exatamente, no Paraná. Mas o estado da capital verde. Tá. Peraí, vamos lá. Houve um caso, sim, emblemático de contaminação por parte do refino de uma usina no Paraná, localizado em Araucária, perto, né, muito perto de uma afluente do rio Paraná. Esse incidente ambiental gerou o pagamento de 1,4 bilhões de indenização, né, à União e, consecutivamente, para aplicação aqui no ente federativo no sul do país, que é o Paraná, né? A gente teve, se a gente for observar, alguns picos de avanços, né, na área ambiental. Hoje nós estamos vivendo um momento de retrocessos enormes, né? O primeiro caso que eu apresento aqui foi que muitos não lembram, mas a Marina Silva saiu do Partido dos Trabalhadores devido a uma divergência quanto à atenção dada às variáveis na construção de duas usinas hidrelétricas, e ela queria fazer um estudo de impactos ambientais, né? E em vias de eleição, por causa do fator eleitoral, ela acabou sendo convidada a se retirar do governo Lula, porque ela foi como consciente de que ela conversando com todos todos os estudiosos da questão
ambiental, ela não cedeu e foi convidada a se retirar do governo, no primeiro governo Lula. Ela foi reinserida como ministra diante de grandes retrocessos que houveram durante o governo Bolsonaro, que colocou 2 ruralistas para tratar da questão ambiental. Ah, mas eles lidam com o manejo do solo e só. Manejo do solo e só. Sem atenção à questão ambiental no tocante à biodiversidade, no tocante à preservação das matas, ao reflorestamento, à demarcação de áreas ambientais de preservação e também, né, que acaba impactando os povos originários, né? Então, assim, é uma questão bastante complexa mesmo, né? Como diz um grande, o Fujihara, que é um grande ambientalista, né? Hoje, né, nesse fim de semana, eu resolvi colocar um bode na sala. Se a gente não coloca um bode, né, na sala, a gente não faz essa reflexão. A reflexão que incomoda, uma reflexão que não é bem-vinda, infelizmente, mas a gente tem que começar de algum ponto. Então eu comecei desse ponto, né? Essa história de colocar o bode na sala foi uma anedota contada por Stalin no final da Revolução Bolchevique na União Soviética. Mas ela faz todo sentido. A gente coloca um bode na sala, ele começa a feder, todo mundo sai, né? Por quê? O que aconteceu? Os soldados estavam reclamando que a União Soviética não fornecia ali cobertores para eles se abrigarem ali do frio e tal. E daí qual foi a ideia dessa anedota? Colocaram um bode lá na sala e o mau cheiro foi tanto que todo mundo se retirou e esqueceu do problema da falta de coberta. Então, assim, a gente coloca um bode na sala, né, com uma ideia que a gente sabe que os setores produtivos não vão receber, não vão ceder, não vão aderir, não vão colaborar, mas desse ponto, a gente extrai pequenas mudanças, pequenos avanços que são importantes para a questão ambiental. Infelizmente é assim que as coisas ocorrem. Novamente reintroduzida ao Ministério do Meio Ambiente, a gente viu também problemas graves do governo Lula, agora com um redirecionamento das políticas energéticas para combustíveis fósseis, inclusive atuando no berço amazônico. Houve ali um choque entre a Marina Silva e o Lula, que os interlocutores trataram minimamente ali, e mesmo com constrangimento, ela permaneceu no Ministério devido ao seu compromisso com a agenda ambiental, para que não se perca mais ainda do que perdemos, dentro de uma perspectiva em que as questões ambientais estão cada vez menos
menos, vamos dizer assim, protagonistas, né? Então, assim, a gente vive hoje com grandes, um grande avanço qualitativo nos institutos de meteorologia, e o que não falta é informação, gente. Então, assim, me desculpa quando acontece um evento climático extremo, a gente vê, né, que é uma catástrofe que aconteceu do nada e ninguém tinha informações. Hoje é impossível isso acontecer porque os institutos meteorológicos têm sim um mapeamento da possibilidade desses eventos climáticos extremos, né? Mas o que acontece no Brasil não só, né, o que acontece no Brasil é justamente o contrário, né? Não existe redução de riscos, não existe uma abordagem que visa se antever, fazer a evacuação adequada das pessoas que moram em torno de encostas ou estão na rota de ciclones, de furacões. Então, assim, daí aconteceu agora aqui no sudoeste do Paraná, um evento climático extremo, e todo mundo agora, como o governador está trabalhando, né? Me desculpa, né? Foi assim como em outros casos, não é só do Paraná não, mas nesse caso houve sim negligência do Estado, né? Não foi feito a evacuação, foi feito grandes estragos. As pessoas foram atingidas e estão sofrendo, né, por causa de algo que não foi dada a devida atenção, não foi dado o devido cuidado, né? Isso aconteceu também em certo momento em Santa Catarina, que tem muitos imóveis nas encostas, né? Também no Rio de Janeiro, né? Houve também vários alertas ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? Quanto à iminência, né, de chuvas além da média que iriam causar estragos. Então, sim, falta também uma coordenação dos governos federais, né, também da instituição da presidência da República quanto a políticas nacionais, né, de redução de riscos, né? Tanto na questão de contaminação, que geralmente ocorre na questão dos aterros, quanto nas questões dos eventos climáticos extremos. Alcançamos sim alguns avanços, né, como a queda tímida no desmatamento, que foi alcançado com muito esforço, né? Nós já temos aprovado já há algum tempo o marco do saneamento básico, né? Temos desde os anos 90 uma política nacional de resíduos sólidos, né? E o que nós buscamos, e espero que seja dada atenção a isso, o Brasil tem um potencial enorme na questão da sustentabilidade através do crédito de carbono. Então, o Brasil tem que pôr isso na mesa, porque hoje o Brasil é um agente extremamente importante na questão ambiental, né? Antes mesmo da COP30, houve alguns fóruns extremamente importantes quanto à questão ambiental. Nós tivemos aí o Fórum da Eco 92, né? Tivemos o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o Protocolo de Kyoto, e
o fórum que hoje eu vou avaliar é a Convenção da Basileia. A Convenção da Basileia foi um fórum que fez ações intensas para que houvesse uma reação da sociedade contra o tráfico de resíduos tóxicos dos países em desenvolvimento para dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E houve várias iniciativas, né, para conseguir, né, fazer acontecer a Convenção da Basileia e alcançar minimamente um avanço, apesar da resistência de superpotências, né? A China foi importante por um período de tempo nessa questão de reaproveitamento e reciclagem por causa do alto potencial de consumo que existia e pelo tamanho da economia chinesa. Né? Mas isso teve data de validade e acabou com o tempo se esvaziando. Né? Ao longo de toda dessas tentativas de buscar uma viabilidade de uma legislação quanto à questão dos resíduos, alguns países que você curiosamente pode achar países extremamente sustentáveis, ecológicos e limpinhos, né? Que você vai se surpreender que não é bem assim, né? Tanto que os países que mais ofereceram objeções para a questão da aplicação de um protocolo para o manejo adequado e a política de reciclagem, reaproveitamento para evitar que houvesse aumento da produção de resíduos, são alguns países aqui que você vai se surpreender. Olha só, tá o Japão, tá os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, a Grécia, Noruega, Malta e a nossa vizinha aqui, a Argentina, né? Que não surpreende muito, né? Que a gente sabe que, apesar de estar aqui tão perto, né? A Argentina é um país que despreza sistematicamente qualquer tipo de política ecológica, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui que houve apreensões, né, devido a impactos gigantes na vida de moradores, né, que foi o tráfego do navio Quianxia, né, ou Quianxia, né, que causou a contaminação da Baía no Haiti, né, e esse navio que estava transportando esse resíduo irregular, que passou por cima de várias regulações, de legislações ambientais, né, teve origem na Filadélfia, né, e causou um impacto muito grande na Baía do Haiti, né. Houve também um despejo de 15 mil toneladas de cinzas na ilha de Cassa, em Guiné, né, com um navio cargueiro da Noruega, né, que despejou 15 mil toneladas de cinza, né, nessa ilha de Guiné, né. Prosseguindo, também houve outra embarcação europeia, né. Então, assim, vamos, né, valorizar mais, né,
a nossa legislação, que é extremamente moderna, a nossa legislação ambiental, né? Que veja só, também houve esse incidente de um navio da Itália, né? Na aldeia de Coco, na Nigéria, que despejou 40 mil toneladas de resíduos tóxicos na aldeia, tornando a vida ali dos cidadãos ali impraticáveis, né? Com contaminação do solo, contaminação do fornecimento de água, né? Enfim, a duras custas, né? E fazendo uma concessão por não abordar a questão da produção de alimento através através de recursos geneticamente modificados, né? Essa temática, a Convenção da Basileia teve que se abstrair, né, para conseguir esse avanço, né? Ela conseguiu sim, através de muita pressão, muitos protestos, muitos painéis, muitas ações ali da Greenpeace, né? Radicais mesmo, né? Com pichação de embarcações, registros fotográficos e de imagens de despejo de todo esse lixo tóxico em várias regiões no mundo, né? Então, assim, as ONGs são, sim, muito importantes. Infelizmente, um dos retrocessos dos fóruns ambientais é que hoje a OMC, Organização Mundial do Comércio, trata primeiro das questões econômicas, e o que sobra para a questão ambiental é muito pouco, né? Graças a todas essas iniciativas, a Convenção da Basileia, os países desenvolvidos se comprometeram, né, com a implementação positiva de várias políticas ambientais no tocante à produção de resíduos, né, no tocante à reutilização, reciclagem, reaproveitamento e diminuição da produção desses resíduos, que é um conceito que se chama Clean Production, né? Um conceito que é a produção clean, vamos dizer assim, que trouxe avanços importantes nessa área, né? Para você entender um pouco melhor, eu recomendo um podcast muito interessante, que vai te munir com várias informações a respeito da questão da política ambiental para resíduos, que é o podcast Resíduo 360. Né? Fica aqui a minha dica, né? Esse livro aqui você pode encontrar via Mercado Livre, via Shopee, estante virtual, né? E se você aí garimpar aí aqui por Curitiba aqui, você encontra ele em alguns sebos. Esse exemplar aqui eu adquiri na
distribuidora de livros que fica ali no Prado Velho, se chama Top Livros, né? Eu adquiri num stand que eles montaram lá no Shopping Estação, mas você pode encontrar também essa literatura ali. Depois você dá uma pesquisada ali, vê o endereço aí certinho aqui, se você reside em Curitiba, que possivelmente eles devem ter mais exemplares desse livro também. Muito obrigado aí, se você teve a paciência de aguentar o bode que eu coloquei na tua sala. Valeu, muito obrigado.